Boa tarde novamente a todas e todos, cumprimentando as senhoras vereadoras, Naila, Inês, também os senhores vereadores ainda presentes aqui no plenário, assim como também cumprimento as servidoras e os servidores aqui da Câmara, Casa do Povo, da GCM, sempre presente, obrigado pela presença e participação, e a nossa população que está aqui conosco, igualmente pelos meios de comunicação. Faço destaque aqui ao Silvio, ao Edson, Guilherme, também a equipe do Social Vinhedo, jornal aqui da nossa cidade, o Nivaldo, mais uma vez, destacando a sua presença, inclusive na fase das moções, eu falei Antônio em uma das moções, aliás, em uma das congratulações, e na verdade o nome é Wellington, então fica aqui também registrado a correção. Como sempre, eu começo fazendo minha autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul, gravata azul clara, paletó preto, e à minha frente há um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele, e ao meu fundo há uma parede de madeira. Essa última semana foi de muito trabalho, como de costume, então, para iniciar, eu vou enumerar rapidamente algumas das indicações que eu apresentei ao Poder Executivo. Tivemos indicações para quase todos os bairros da cidade, para ser bem sincero. Tivemos Palmares, Florença, Bela Vista, Vida Nova 1, Vila João 23, Pinheirinho, Praça Santana aqui no centro, Benedito Storani, Fioravante Castellani. Estou passando rapidamente, mas tudo isso está disponível nas redes sociais e também pelo Siscam Vinhedo. Mas especificamente sobre essa rua, e eu vou me ater à rua Fioravante Castellani, no Parque São José, região da Capela, eu também apresentei uma moção, dessa vez uma moção de apelo, para que a Prefeitura aproveite um espaço vazio para a instalação de uma área de lazer e ou de uma academia ao ar livre, com acessibilidade, para que todas as pessoas possam utilizá-la da maneira correta, atendendo crianças, idosos e famílias daquela rua e de todo o bairro. Recentemente, a rua passou por uma intervenção bastante necessária e bastante sensível, que foi a contenção de um barranco que acabou cedendo com as fortes chuvas desses últimos verões. Isso deixou a população em um estado de segurança e de insegurança. Meu mandato trabalhou na cobrança, junto à Defesa Civil e às secretarias que cuidam dessa área. Conseguimos a conquista da obra nos últimos meses, por isso que eu digo um estado de segurança, mas, ao mesmo tempo, do outro lado da rua, há uma área pública ainda sem destinação adequada. Estava com um mato alto, poderia ali oferecer até algum risco em termos de segurança pública, mas que recebeu a atenção do meu mandato para que passasse por um processo de roçagem e de manutenção. Ainda assim, junto aos moradores que entraram em contato com o meu gabinete, nós pedimos que esse espaço seja transformado em uma área de lazer, com o parquinho, com a academia ao ar livre, tudo isso com acessibilidade, como eu já disse, para que as pessoas possam aproveitar aquele espaço sem nenhum tipo de obstáculo ou limitação e para que nós tenhamos um reavivamento ali na rua Fioravante Castellani, no Parque São José. Também quero dizer que eu estou acompanhando de perto a execução de uma das emendas impositivas que eu destinei para o orçamento de 2023, portanto, o orçamento vigente desse ano, que é a do ambulatório para atendimento a pessoas com a diabetes tipo 1. Meu mandato entrou em contato mais uma vez com a Prefeitura na semana passada. Nós fomos informados que a licitação precisou ser refeita, só que nesse caso foi por um bom motivo. A Secretaria está procurando uma empresa que inclua nos seus serviços a educação em saúde, especificamente para treinar os servidores da Prefeitura que vão trabalhar posteriormente com os sensores de medição contínua de glicose. O tratamento com sensores é uma revolução individual na vida de diabéticos, pode literalmente salvar vidas. Então, está aí a importância da emenda impositiva destinada do meu mandato para a saúde neste ano de 2023. Além disso, preservando a saúde no presente, a gente sabe que ganhamos tanto em qualidade de vida quanto em recursos para o futuro, já que os cidadãos terão acesso a tratamentos de primeiro mundo. Essa vai ser a primeira experiência do uso de sensores no SUS de Vinhedo e eu vou continuar verificando passo a passo para nós podermos aperfeiçoar e expandir a proposta nesses próximos anos. Diabéticos de Vinhedo, por favor, contem sempre comigo e com o trabalho do meu mandato, do meu gabinete, do vereador Luiz Vieira. A semana foi de muito trabalho, eu apresentei vários assuntos que já estão sendo reforçados, como eu disse inicialmente, nas minhas redes sociais, ou que terão mais atenção nesses próximos dias, mas eu quero aproveitar esses 10 minutos que me faltam da explicação pessoal para falar agora sobre um tema que tem sido recorrente nas minhas defesas e igualmente nas proposituras que eu tenho apresentado, só que precisa ser reforçado com ainda mais argumentos nesta Câmara. E o tema é o seguinte, é transparência pública
transparência pública. Em pouco mais de 2 anos de mandato, eu apresentei mais de 10 projetos de lei sobre transparência. Nenhum deles foi aprovado. Alguns foram retirados de tramitação por decisão minha, já que precisavam de ajustes, e eu não tenho vergonha de fazer isso. Tanto é que, na última sessão, eu estava ali naquela mesinha e eu pedi publicamente o arquivamento de um projeto de lei de minha autoria, que recebeu parecer técnico pela inconstitucionalidade. Eu vejo com bons olhos quando há uma discussão sobre uma pauta dessa importância, a possibilidade, inclusive, de melhorar uma proposta com esses pareceres, só que a maioria dos projetos que eu mencionei foi reprovada por justificativas que, sinceramente, não são plausíveis, pelo menos na minha visão, na minha perspectiva. Nós tivemos aqui a reprovação de um projeto que daria publicidade, por exemplo, aos currículos de diretores e secretários da Prefeitura de Vinhedo, algo absolutamente constitucional, amparado nos princípios da administração pública, que estão lá no artigo 37 da nossa Carta Magna, contou, inclusive, com apoio explícito da OAB Vinhedo, encaminhou aqui a OAB, por meio da sua presidência, um pedido para que esse projeto fosse aprovado nessa casa e que, com certeza, qualquer cidadão seria favorável. Se a gente sair aqui na rua e perguntar se a população não quer que os diretores e os secretários tenham os seus currículos publicados para atestar que eles têm mesmo a capacidade, a competência e a formação técnica para atuarem nesse setor, que é o setor público, então, com certeza, todas as pessoas diriam que sim, que seriam favoráveis. Infelizmente, esse projeto foi reprovado aqui na Câmara Municipal de Vinhedo. Ele foi derrubado sobre a alegação, aliás, sob a alegação de que isso seria ilegal. Então, olha só a contradição. Ele não foi nem reprovado, ele foi arquivado, não chegou nem a ser votado, para a gente ver o tamanho do absurdo. Temos também um outro projeto que previa a transparência dos níveis de reservatórios de água do município. Ele foi reprovado, esse sim reprovado, apesar de todas as crises hídricas que nós já vivemos, a possibilidade de monitorar em tempo real quanto de água nós temos disponível para o consumo humano na cidade. Então, fazendo aqui uma ligação entre meio ambiente e transparência pública, nem assim, nem com as crises hídricas, nem com um projeto para garantir transparência pública a esse assunto tão sensível da nossa cidade, nós tivemos a aprovação do PL aqui na Câmara. E é realmente inacreditável, mas sim, tudo isso aconteceu. Então, considerando esse cenário que não é muito favorável, evidentemente, para a pauta da transparência, eu vou utilizar esses minutos, agora 7 minutos, para defender uma propositura que logo mais vai entrar no Siscam, que é um projeto de lei para dar transparência pública aos empréstimos realizados pela Prefeitura de Vinhedo. A ideia aqui é deixar de forma explícita e simplificada como foram aprovados esses empréstimos, de quanto foram e qual será a destinação desses valores, além de todas as demais informações pertinentes e os documentos, os dados, tudo aquilo que seja condizente a esses empréstimos. Isso é cidadania, isso é permitir que a cidadã e o cidadão consigam acompanhar para onde vai o dinheiro que sai do seu próprio bolso, sem contar que em apenas 3 anos, o governo atual contraiu empréstimos na casa de 255 milhões de reais, para uma cidade com orçamento na casa dos 800 milhões. É muita coisa. Primeiramente, eu destaco que essa é uma proposta indiscutivelmente legal e constitucional. Por que eu digo isso? Vamos deixar o mérito de lado e verificar só esse critério técnico. Se os princípios que regem a administração pública, lá no artigo 37, mais uma vez, fazendo menção, está lá no LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não tem como dizer que reforçar a publicidade de empréstimos realizados pela Prefeitura não seja algo para evitar desvios, para combater a corrupção, para optar por critérios legais, objetivos, impessoais e morais e favorecer a eficiência do gasto público. Isso está incluído, então, no artigo 37 da Constituição. É um projeto constitucional. Alguém poderia dizer o seguinte, olha, mas nós já temos uma lei federal que garante a transparência dessas informações, é a Lei de Acesso à Informação, então seria redundante a gente ter uma lei municipal com essa mesma finalidade. E aí eu vou dizer, esse pensamento não poderia estar mais equivocado, porque é humanamente impossível que alguém fique solicitando essas informações todo santo dia pela lei. O impacto político também é completamente diferente. Um cidadão ter as informações e guardá-las para si não é a mesma coisa que existir um portal no site da Prefeitura já criado para deixar essas informações públicas de forma clara, simplificada e objetiva. Então, temos aqui também uma diferença e o princípio da necessidade não está sendo atingido. Foi exatamente isso que pensaram os vereadores de Valinhos, a nossa cidade vizinha, que nos últimos dias aprovaram uma lei com essa mesma finalidade, assim como vários outros projetos interessantes que têm sido aprovados por lá, e às vezes a gente busca a ideia, traz para cá e são reprovados. Mas eu faço questão também de reconhecer
que os pareceres jurídicos da Procuradoria da Câmara, eles têm sempre apontado nesse sentido, a defesa da transparência, a defesa dos instrumentos que visem a dar mais acesso à informação. Então, aqui eu parabenizo publicamente a doutora Kelly e o doutor Felipe por terem, sim, esse entendimento. Mas, às vezes, há pareceres externos, como é o caso do IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, que não enxergam dessa forma. E, por uma decisão, aí sim, não técnica, mas 100% política, alguns parlamentares têm ignorado os pareceres aqui da Casa, feitos com muito esmero e com muita dedicação e com critérios técnicos, com o que há de mais novo e de mais atualizado em recursos jurídicos, apenas para seguirem os pareceres externos pela reprovação, que são um tanto quanto ultrapassados, às vezes até passando por cima de decisões já consolidadas de jurisprudência, daquilo que diz o STF, daquilo que diz o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Só que na esperança de que nós vamos ter um debate intelectualmente honesto sobre essa proposta, eu quero simbolicamente aqui, então, aproveitar para entregar o projeto ao presidente da Câmara, vereador Paulinho Palmeira. Faço questão, presidente, por favor, para que fique oficializado, e também já aproveito para pedir ao Rodrigo, que é o meu chefe de gabinete, ele está, como sempre, acompanhando a sessão, que protocole o projeto nesse exato momento, ele está no gabinete e está fazendo o protocolo que já está em mãos também do senhor presidente Paulinho Palmeira. Na próxima sessão, ele vai ser lido, vai ser despachado para a Procuradoria da Câmara e para as comissões permanentes desta Casa, então, desde já, peço aos vereadores, muitos não estão presentes, talvez tenha algo mais importante a fazer do que estar aqui na sessão, mas peço aos vereadores que depois possam ler esse projeto de lei e, por favor, que aprovem o projeto, porque é muito importante nós termos transparência desses 255 milhões de reais em empréstimos que a Prefeitura de Vinhedo contraiu nesses últimos 3 anos de mandato. Como o meu nome foi mencionado na fala, inclusive, de um dos vereadores que acabaram deixando o plenário nessa sessão ordinária, sobre o caso da Vila Galo, eu vou aqui responder, vou utilizar os minutos que me restam para responder, porque eu apenas registro que eu comemorei, sim, a revogação dos decretos editados pelo prefeito Dr. Dario Pacheco, sobre a Vila Galo. Eu entrei com um pedido de abertura de representação junto ao Ministério Público, não apenas em meu nome, mas em nome de todos os moradores do bairro que se mobilizaram, fizeram abaixo-assinado e contribuíram até mesmo para a contratação do advogado que foi responsável por essa ação. É irresponsável dizer que a insegurança das crianças de uma escola que fica a centenas de metros de distância da entrada da Vila Galo é culpa dessa ação. O vereador tentou imputar a mim a insegurança dessas crianças, que é uma questão histórica, que é uma questão que o DER vem negligenciando há muito tempo, a uma ação impedindo a abertura de uma via de maneira injustificada na Vila Galo. E eu fiz essa ação junto com os moradores do bairro, que também são os meus vizinhos, porque eu moro na Vila Galo. Só faz 28 anos que eu conheço aquele bairro, então eu sei também dos anseios ali da população, vejo muitos pedidos acontecendo, e ele surgiu dos próprios moradores, não fui nem eu. Eu comprei a briga porque, de fato, é algo absurdo, abrir aquela via, estendendo a Rua Senzala, que, por sinal, é um nome péssimo, mas Rua Senzala, até o loteamento São João, que fica muitos metros atrás. Então, a futura obra foi paralisada porque ela não teve planejamento, tem forte indício de favorecimento da especulação imobiliária, seria feito em cima de nascente, o que é mais grave ainda, porque tem uma APP ali, com os 30 metros de distância do córrego, que tem 10 metros ou menos de largura, e iria contrariar os moradores desse histórico bairro da nossa cidade. Então, eu sigo, sim, na cobrança do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Ele, sim, é o responsável para que as melhorias aconteçam na rodovia, para que nós tenhamos uma entrada segura para a Vila Galo e uma entrada segura para o loteamento São João e, por conseguinte, para a escola que está instalada ali, alguns metros à frente da entrada da Vila Galo. Só que isso não é justificativa para apoiar o que o prefeito fez por meio de decretos e que, felizmente, nós conseguimos reverter. Por meio da ação que foi encaminhada ao Ministério Público, a representação, aliás, não a representação, mas a liminar foi concedida e, por meio dessa liminar, esses decretos foram derrubados. E o meu trabalho é feito sempre de forma responsável, em defesa dos interesses da população e não apenas interesses de grupos, sobretudo da especulação imobiliária, porque a gente coloca a vida, a integridade, o bem-estar das pessoas e o meio ambiente acima de qualquer interesse pessoal ou particular. Podem ter certeza disso. Eu relembro que as iniciativas do meu mandato continuam sendo divulgadas nas redes sociais. Temos o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, o Instagram @Luiz Vieira Vinhedo e também o site www.luizvieiravinhedo.com.br. E no Siscam, como eu também já ressaltei, você encontra
todas as minhas proposituras, os projetos, as indicações e as moções que foram protocoladas. Nas redes sociais, como o horário não favorece muito bem a participação da população, apesar de termos aqui uma presença hoje consistente, também farei o resumo da sessão em 1 minuto. Muito obrigado por sua atenção e participação e tenham todos uma ótima semana.